aprendendo, ok? Então, quando Deus nos formou, gente, estamos dando início agora à nossa segunda aula. E nessa aula eu pensei muito em falar sobre um propósito claro. Né? Um propósito claro. Tem aí o slide de abertura da nossa aula. E é tão bom nós termos um propósito claro. E eu quero que você, quando acabar essa aula, abra em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler com vocês algumas coisinhas, tá bom? Efésios 1, 1. Diz assim, é um dos textos bíblicos que eu mais amo, e ele nos traz a ideia que Deus tem a nosso respeito. Fica presente, aquece seu coração de esperança, porque nós vamos decolar nessa noite, tá? Nós vamos, Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo está dizendo. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes, grava isso aí, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do grande amor que nos amou, Deus já havia resolvido em seus planos que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Queridos, olha que coisa linda. Falando de propósito, eu quero falar algo lindo para você nessa noite. Que o seu propósito não nasceu quando você completou a idade de começar a pensar ou quando você foi gerado no ventre da sua mãe. O seu propósito nasceu antes de você ter nascido e antes que houvesse mundo, Deus já havia sonhado com você. Logo, isso nos traz uma paz, dizendo, sabe, antes que eu pudesse pensar, antes que eu pudesse falar, antes que eu pudesse ter qualquer ação boa, qualquer ação ruim, Deus já tinha um propósito para a minha vida. Então, antes da fundação do mundo, Ele estabeleceu um plano para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. A coisa linda disso tudo é que sempre que Deus estabelece um plano, Deus capacita poder para que o plano dele se cumpra. Logo, se Deus te fez pertencer ao plano, a um plano que Ele tinha antes de você nascer, Ele já colocou dentro de você a capacidade para realizar este plano. Então, cumprir propósito, cumprir chamado, sabe? Por que nós estamos falando nessa segunda aula de propósito? Porque todo propósito que nós temos é fundamental para nós realizarmos o trabalho que nós fomos chamados. Trabalho sem propósito é cansaço. Então, trabalho sem um destino de Deus naquilo ali, nada mais vai ser do que você perder o seu tempo. Se estamos falando de propósito, estamos falando algo superior que você venha fazer, que você venha atingir a qualquer coisa que você venha ter. Se estamos falando de propósito, estamos falando de algo que engloba todas as coisas. Logo, o seu propósito vem antes de você se tornar um médico, ou um pastor, ou um advogado, ou um enfermeiro, ou um empresário. O seu propósito vem antes da fundação do mundo, e isso é maravilhoso. E nós temos que ter ideia na nossa mente de quem nós somos. Sabe, Jesus está lá em João, essa passagem está em João capítulo 18, versículo 37. E Jesus está diante de Herodes e ele está completamente desfigurado, porque ele está caminhando para a cruz. Ele já não tem mais força, ele está sangrando, ele tem uma coroa de espinhos na sua cabeça, sabe? Ele está completamente desfigurado pelos chicotes que foram usados, ele está cuspido, colocaram um manto sobre ele de escárnio, ele está totalmente assim, sabe, envergonhado, caminhou nu pela cidade, e agora ele chega diante do rei daquela época, e aquele rei pergunta para ele assim, você é rei? Jesus não parecia como um rei, Jesus não se sentia como um rei pelas circunstâncias, mas ele sabia exatamente quem ele era, e ele falou assim, para esse propósito eu vim ao mundo. A coisa mais linda que pode existir é um homem que sabe que as circunstâncias da sua vida não mudam o seu propósito.
Aleluia. Anote isso aí. As circunstâncias da sua vida não mudam o seu propósito. Jesus sabia que ele era rei quando ele foi aclamado por todos na entrada de Jerusalém, mas ele também sabia que era rei quando ele estava ferido. Por quê? Porque não é o seu melhor dia ou o seu pior dia que vão determinar o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a sua vida tem pouco a ver com o que você está fazendo, mas com quem ele formou você, ou com quem ele sonhou que você fosse. Então, o chamado de Deus ele tem a ver com a nossa identidade, sabe? A Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que poucos são escolhidos? Porque por mais que Deus chame a muitos, são poucos que dizem assim, eu escolho, eu vou. Mas graças a Deus, porque nessa noite eu estou falando para um grupo de pessoas que está levantando a mão e dizendo eu vou, está falando comigo, é isso aí que eu vou viver. Então, não existe nenhum homem sequer que naquele momento pensaria que Jesus era o rei. Ninguém pensaria que ele era o rei, nem os seus discípulos confiavam mais que ele era o rei, mas ele era. Talvez você esteja vivendo hoje algo que não tem nada a ver com o seu chamado, nada a ver com o seu destino. Talvez as circunstâncias tenham levado você para longe da clareza de quem você é. Sabe, talvez você tenha entrado nesse curso e você tenha pensado assim, meu Deus, sabe, o que eu vou fazer da minha vida? Parece que está tudo uma bagunça. Talvez as circunstâncias ao seu redor estejam te passando uma notícia ou estejam falando algo para você que não é a realidade, mas muito maior do que a voz das circunstâncias na sua vida é a voz de Deus que gritou o seu nome antes que houvesse mundo. Então não são as circunstâncias que ditam quem você é. Você é definido pela palavra que sai da boca de Deus e antes de você nascer, ele sonhou com você, ok? Então, propósito ele é fundamental e ele está intimamente ligado com quem nós somos, sabe? Nós vimos aula passada que um Deus cheio de graça e cheio de poder te formou com tudo aquilo que você precisava, te formou com tudo aquilo que um dia você precisaria, foi tudo plantado dentro de você, para que através desse potencial você pudesse gerar mudança social, mudança no mundo, sabe? Transformação acontece por aquilo que Deus colocou dentro da gente.